obrigado, viu, por você disponibilizar um tempo aí do sábado, né, para participar, Ah, né? imagina. Eu coloquei, não está sendo transmitido, né, ao vivo, é Uhum. só para deixar registrado depois o vídeo do YouTube. Ah, legal. E, eu queria, Jéssica, primeiro assim, a gente, como eu falei lá no e-mail, né, eu criei a loja em 2014, né, e aí a gente foi crescendo, crescendo, crescendo e acabou perdendo esse contato mais próximo com o Uhum. consumidor, né, com o cliente, e aí eu falei, aproveitar esse momento de isolamento para trazer umas histórias, né, e compartilhar e conhecer mais também, né. Sim. Ah, isso é legal. E aí eu vi lá no resuminho que você passou, né, que você é de Florianópolis, né, e aí vocês procuraram uma gatinha para adoção, Isso. e aí depois da Valentina, vocês procuraram, foi a Valentina, É a Tina e a Nina. a Tina e a Nina. E aí, poxa, se você quiser comentar, né, começar pela como que foi essa história e contar para mim, assim, de como que, se você também é vegetariano ou vegano, ou se não, né, Uhum. e como que tudo isso se conecta também, que você não está no Brasil, acho que é uma história bem legal de compartilhar, Uhum. né? E aí, Sim. vamos lá, então. Como que Bom, foi essa etapa aí de escolher a Tina e a Nina, né, de trazer elas é, para casa? então, na verdade, tanto digamos, a gente, o fato da gente adotar as duas e o fato da gente virar vegetariano foi uma coisa que foi meio que se entrelaçando, assim. Porque Uhum, em 2016, na verdade, desde que eu e meu marido a gente foi morar junto, eu sempre quis adotar um bichinho, né? Porque eu morava uhum, antes com uma amiga que tinha um gatinho, e aí eu era uhum, apaixonada, então falei, quando a gente foi morar junto, eu falei, eu queria adotar um gatinho. Mas daí ele ficava, uhum, não sei, não quero. Aí até que um dia ele falou assim, então tá, vamos pensar nessa alternativa. E uhum, aí, no dia seguinte, assim, por coincidência, algumas pessoas talvez dirão que não é coincidência, mas para mim, coincidência, eu estava no Facebook e um amigo meu compartilhou uma foto de uma gatinha que tinha entrado no apartamento dele e ele estava uhum, procurando uma casa para essa gatinha, porque ele já tinha vários e não podia ficar com mais um. Aí eu falei assim, e ela era muito, ela é linda, né? Quer dizer, as duas são, mas ela é realmente uma gata assim que vários amigos já foram lá em casa e falaram, nossa, ela é muito linda. E ela chamou minha atenção, assim. E aí eu falei, amor, olha só essa gatinha. Daí a gente foi, aí ela estava num lar temporário, né, de uma amiga desse meu amigo, e a gente foi lá uhum, visitar e a gente se apaixonou na hora, assim. E aí ela ficou uhum, lá mais alguns dias só para a gente arrumar nossa casa e ela tomar os remédios que ela precisava, né, vermífugo e tal. E aí, uma semana uhum, depois, a gente foi e buscou ela. uhum, E desde então foi só amor, assim, né? Que ela é uma gatinha uhum. super. Ela era meio assustada no começo, mas ao mesmo tempo ela é super delicadinha, assim, é uma lady, sabe? E aí, mas o problema é que assim, problema não, né? Logo depois o meu marido foi passar um tempo em Blumenau, foi trabalhar lá numa Uhum, campanha e eu fiquei sozinha no apartamento em Florianópolis com ela e eu saía de uhum, manhã, eu só voltava à noite, né? E ela ficava o dia inteiro sozinha em casa. uhum. E aí eu fiquei, mas tadinha, né? Vai ficar sozinha. E eu sempre quis, na verdade, ter mais de um bichinho, né? E eu queria adotar, mas aí eu sabia que o Paulo não queria, daí ai meu Deus. Aí eu fui lá, resolvi, né? Uma coisa Fazer uma totalmente surpresa para o Paulo. não muito democrática, assim, fui lá e comecei a buscar, assim, outras, né, em lares, em lugares que resgatam gatinhos, e achei Uhum, uma gatinha que não tinha nome ainda, né, que uhum, a Tina, ela era Valentina, só que eu achei muito, muito grande esse nome, e aí como uhum, eu queria, de repente, assim, já que ela já tá acostumada, né, pensei, de repente eu encurto o nome, e daí como eu gosto muito da Tina Turner, aí eu falei assim, então uhum, vai ser Tina, né? E uhum, aí a outra gatinha não tinha nome ainda, e eu resolvi dar um nome, então também vou escolher outra cantora, né, algum nome parecido, e daí também escolhi da Nina Simone, porque é uma também, eu gosto muito dela. Falei, então ficou uhum, Tininina. E aí comecei a adaptação, né, porque a Tina já estava lá com a gente há uns 4 meses, e uhum, aí comecei a adaptação, né, mantendo as duas primeiras separadas, depois uhum, abrindo um pouquinho, no começo não foi muito fácil, porque elas não se gostaram muito, e uhum, aí
tava ali uma semana mais ou menos, meu marido não sabia ainda, ele tava em Blumenau, né? Aí eu falei, tá, eu acho que, né, vou contar, tá na hora de falar, né? Uma hora ele vai chegar em casa, que é isso. Aí eu peguei e falei, eu tava no telefone com ele, amor, eu tenho uma surpresa pra você. Eu fiquei meio quieta, assim, ele, ai meu Deus, você adotou outro gato, né? Uhum. Aí eu falei, eu adotei. Aí ele ficou muito bravo comigo. Uhum. Mas aí eu mandei a foto, e eu mandei uma foto, assim, escolhi uma foto muito boa para mandar, né, para ele já conquistar. E de fato ele já achou ela toda bonitinha, não sei o quê, e aí quando ele veio para casa, no final de semana, ele já viu a Nina e já se apaixonou, porque a Nina é super simpática, apesar dela ser meio bagunceira, digamos, muito mais que a Tina, né? Mas ela é muito simpática, ao contrário, a Tina, assim, alguém chega em casa, que não sou eu ou meu marido, Paulo, ela se esconde, e aí pode ser que ela nunca apareça, pode ser que você nunca veja ela. Mas a Nina não, a pessoa chega em casa, ela já vai, já pede carinho, ela é mais sociável, assim. E aí, desde então, a gente, né, tá lá com as duas em casa, e ficamos, e nesse meio tempo, né, isso aconteceu em 2016, e nesse meio tempo eu comecei a ler mais sobre vegetarianismo, e fui me tornando vegetariana, depois me tornei vegana, e depois meu marido se tornou vegetariano também. E a gente foi, né, começou a pensar, né, claro que a gente sabe que, né, alguns animais, como gato, cachorro, eles têm uma dieta predominantemente carnívora, assim, e a gente sabe que talvez não fosse possível, né, tornar eles veganos ou vegetarianos, porque existe essa questão biológica que é um limite. Mas a gente falou, vamos procurar ver se existe alguma alternativa, né, alguma alimentação que a gente possa dar para elas que seja o mais próximo possível disso, assim, né. E aí a gente, né, putz, isso eu acho que a gente começou a procurar em 2017, 2018, a gente não achava muita coisa. A gente achou uma outra ração que a gente tentou dar e elas não aceitaram. E depois a gente achou, né, a gente achou a Bicho Green, e daí, nossa, foi bem legal, porque aí a gente, e também por um preço acessível, porque a gente já tinha até pensado na possibilidade de importar, só que daí, né, o preço é proibitivo, assim, não tinha como. E aí a gente achou a Bicho Green e falou, vamos tentar então. Aí a gente comprou, né, que aí pra gente era um preço acessível, e aí tentou, e a gente até pensou, porque na outra experiência que a gente tinha tido com a ração, a gente tentou, inclusive, misturar no começo as duas rações para ver se elas se acostumavam, e não deu. E aí a gente falou, então a gente vai ter que fazer isso também, né, a gente mistura alguns dias até elas se acostumarem, e a gente de fato fez isso, mas mal precisou, assim, porque só foram alguns dias de transição, digamos assim, e logo depois elas super se acostumaram, né, com a ração. Que legal. E quando vocês escolheram a Bicho Green, você lembra em que época foi? Se foi 2018? Porque a gente lançou ela em março de 2018, né? Então, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi lá mais pro final se eu não me engano, foi final de 2018, foi quando a gente, né? Fez a transição. Enfim, porque eu já tinha, como eu tinha tentado a outra ração, que é uma marca que eu acho que nem existe mais, aí, depois que não deu certo, e eu nunca tinha achado outra marca, a gente deu uma parada, desistiu, daí voltou com a ração normal, assim, né, que a gente daí tentava buscar, digamos, rações que fossem mesmo, tipo, tendo ingredientes de origem animal, mas que pelo menos, sei lá, fosse uma coisa mais saudável, né, que não tivesse um monte de corante, aquelas coisas todas. Enfim, mas aí depois e sempre tentava ver se achava alguma alternativa fora que desse para trazer, mas nunca dava, né, porque é super caro. Enfim, e aí, mas aí até que aí quando a gente achou, aí foi legal porque deu tudo certo, assim, né, o preço era bom, e né, era um envio, uma coisa fácil, assim, de chegar até a gente, então aí deu super que legal. Não, você comentou algumas coisas que são bem legais, assim, essa parte da importação tem na Itália, né, tem na Inglaterra, os Estados Unidos não tem para gato ainda, e a gente pesquisou muito, né, quando foi lançar a Bicho Green, então a gente começou lá em 2014, Casa de Cães, aí depois a gente foi fazendo um monte de estudo, né, pesquisa com essa parte de formulação, porque essa questão, né, da biologia, especialmente do gato, né, que ele é estritamente carnívoro,
a gente teve que fazer muito estudo, e ainda é muito controverso, sabe? Divide bastante a opinião dos veterinários. Né? A gente fala que eles não precisam necessariamente da proteína animal, eles precisam do aminoácido que é transformado a partir da proteína. E esses podem ser hoje tanto extraídos de fonte vegetal ou sintetizado, né? Como que acontece nas rações tradicionais. Mas eu recebo muita dúvida, assim, e eu acho que é só o tempo, sabe? Que as pessoas vão perceber que, por exemplo, os cães já comem a ração desde 1998, que foi quando lançou a Free Dog, né? E aí depois veio a Bicho Green, só que os gatinhos é muito recente, assim, a gente está falando de 2018. Sim. Então, vai algum tempo, né? Mas eu tenho bastante cliente que dá e faz os exames e tá tudo bem. Então, é legal de mostrar, assim, né, esse contraponto e também deixar aberto. Se às vezes, com certeza, algum veterinário vai ver, vai deixar um comentário e aí depois eu trago mais informação para eles, para entrar nesse aspecto técnico. E o que é legal, Jess, por exemplo, você falou que você estava pesquisando sobre vegetarianismo, veganismo, aí você optou pelo vegetarianismo e depois se tornou vegana, foi isso? Isso, foi isso. Foi uma transição, assim. E aí, para você, tem um aspecto mais filosófico, ou é um aspecto mais de alimentação ser mais saudável? Você tem essa questão da não crueldade de todas as formas? Como que você enxerga, assim, o veganismo? Então, para mim, na verdade, assim, desde da minha adolescência, eu sempre tive uma questão ética, assim, um problema, digamos, em comer carne. Mas como, sei lá, 15 anos atrás, até um pouco mais, não, era muito difícil, assim, e também tinha a questão de que eu morava na casa dos meus pais, não tinha independência financeira, então não tinha, assim, total controle sobre a minha alimentação, né? Então, era um pouco difícil de eu me tornar vegetariana, mas, então, eu sempre, assim, eu comia carne sempre reduzido, só comia final de semana, então, eu sempre tentei, na medida do possível, fazer isso, assim. Claro que a saúde também me importa, né? Também tento ter uma alimentação saudável, mas a questão ética, assim, sempre foi o que prevaleceu para mim, assim, né? E digamos, à medida que eu me tornei mais... que eu fui tendo mais contato com o que era vegetarianismo, veganismo, e fui podendo também me tornar cada vez mais, né? Fazer a minha alimentação depender cada vez mais de vegetais, eu fui fazendo isso, assim. Muito legal. E assim, até da minha trajetória, né, eu parei lá em 2011 de comer carne, e aí até por isso eu criei a empresa, né, a gente criou no finalzinho de 2013, comecinho em 2014, e a ideia foi isso, começar a comercializar, né, a oferecer em escala para as pessoas. E aí, depois de a gente brinca, toma muita porrada, assim, todo dia, né? O pessoal, isso não pode, né? É um absurdo. Aí eu falei, uma das missões da VegPet é levar a discussão, mesmo que a pessoa esteja contrária, né? Pelo menos a gente conversa, sabe que existe, que é uma formulação segura e que as pessoas pesquisem mais, estudem mais, né? E quando você comprava lá em Floripa, qual que era? Você comprava do e-commerce e chegava lá para você direitinho? Tudo sempre funcionou bem? Sim, sempre foi assim, né? Eu sempre comprei do e-commerce e daí pedia para entregar na minha casa. E aí agora, como eu comentei, né? Eu e meu marido, esse último ano, a gente ficou viajando e a gente não está mais no Brasil, né? Por um tempo, mas vamos voltar em breve. Enfim, pelo menos assim esperamos. Enfim, e aí quando a gente decidiu viajar, daí a gente conversei com a minha irmã, que também tem um gatinho, e perguntei se ela podia, né, se as minhas filhas podiam passar férias na casa dela. E aí ela falou, não, tudo bem, a minha irmã gosta muito das minhas gatinhas, e super aceitou. Então, esse ano as minhas gatinhas estão lá, né, de férias na casa da tia. E daí também a gente fez o meu sobrinho, o gato, digamos assim, ficou lá na minha casa umas 2 semanas para se adaptar com elas, e agora os 3 estão morando juntos e estão se dando super bem. E aí eu só mudei o endereço lá para entrega na casa da minha irmã e tudo funcionando bem, assim. Quer dizer, no começo estava, só que assim, o gatinho da minha irmã, ele tem problema renal, então ele tem que comer aquelas rações que são especiais para isso, né?
Só que o problema é que daí as minhas gatas começaram a querer comer a ração dele, e ele comer a ração delas, então começou a bagunçar, né? E ele não pode, porque daí ele fica com problema. Então a gente falou assim, não, então como tá muito difícil de dividir, assim, né? Não tá conseguindo, não tá conseguindo evitar que elas comam a dele e vice-versa, a gente vai, né, fazer elas comerem a ração dele também, aliás, não é a ração dele, mas é a ração que eles todos podem comer lá, e aí a gente, né, para depois não, enfim, para não dar problema para ele, né, porque realmente ele fica mal mesmo, o gatinho, teve até que já ir pro veterinário, e então aí eu falei, não, então tudo bem, vamos adaptar para não dar problema, né, mas depois eu falei, é que nem quando as crianças passam sei lá, férias na casa da avó e da tia e só comem porcaria e depois voltam para casa e aí tem que comer de novo direitinho. Eu falei para minha irmã, voltando para casa, elas vão voltar para a ração delas e elas que lutem. Porque, mas, assim, não é nenhuma questão, porque elas sempre comeram, né, a ração, a Bush Green, assim, depois do período de transição, elas comiam normalmente, sem problemas. Mas acho que com a questão da mistura, assim, elas, né, quiseram comer a dele e ele também quis comer a delas, então aí a gente falou, não dá, porque é por uma questão de saúde. Quando tem essas questões medicamentosas, né, que são essas rações, o ideal mesmo é seguir a orientação, porque ela é toda formulada para um caso clínico específico, né? E como é que é ficar longe delas, assim? Dói o coração, é horrível. Não, assim, eu sinto saudade todos os dias. Nossa, assim, às vezes assim, eu até choro, porque, nossa, dá muita saudade mesmo. Daí a minha irmã criou até um Instagram para postar foto delas e do outro gatinho, do gatinho dela, do meu sobrinho. Qual que é o Instagram? Vamos divulgar aí, qual que é o... É @3gatosbobos. @3gatosbobos. Isso, porque, enfim, só fazem bagunça e bobiça. Mas, e aí a gente vê as fotos delas, né, tipo, e mata um pouco da saudade. E, assim, o meu marido, a gente tá viajando esse ano, a gente visitou alguns países, e um dos objetivos era também que a gente tem muita vontade de morar um tempo fora, né, talvez, não sei se definitivamente, mas, enfim. Só como, assim, esse ano a gente está viajando muito rápido, num ritmo muito rápido, então a gente viu que não seria possível trazê-las, por exemplo, né? Até porque a gente ia ficar mudando de casa e ia estressar muito. Mas se a gente buscar e achar algum lugar, de repente, onde a gente possa fazer residência fixa, a ideia é trazê-las, né? A gente vai voltar para o Brasil agora, mas de repente depois vir com elas. E uma das coisas que a gente sempre faz quando a gente está num país tem ração vegana para gato aqui, sabe? Porque assim, a gente considera assim, né, elas são nossa família também. E que a gente precisa também que elas, né, seja possível que elas vivam com a gente onde quer que a gente escolha viver. Né, e onde quer que a gente vá viver, né? Precisa ter o que a gente acha que é legal para elas, assim. Né? Então, também a gente... Claro, agora a gente está viajando por vários lugares, mas a gente até fala assim, se a gente for para mudar de país, tem que ser um país que aceite a gente levá-las, né? Porque tem país que tem restrição com isso, assim, né? E aí eu falo, não, tem que ser um país que aceite as nossas gatinhas, senão não vou. É legal, sim. E é uma experiência única, né? Poder viajar, conhecer vários países. Aqui pegou essa parte aí do corona, deve ter bagunçado um pouquinho os planos de vocês, né? A gente, a gente estava viajando, estava na Ásia, e a gente estava com passagem marcada para Nova Zelândia, e bem no início de março, e a gente conseguiu chegar aqui. Logo depois fechou tudo, e assim, até uma sorte que a gente ficou trancado aqui, porque a Nova Zelândia está sendo um país que está administrando muito bem essa crise, né? O país aqui já tá bem, controlou super bem os casos e tudo, então até uma sorte da gente estar aqui, porque foi um lugar assim onde a gente tá passando a quarentena relativamente bem, né? Tranquilo. Assim. Então, legal. Né? Mas e também foi muito legal essa experiência, porque a gente
como eu, né, adoro animais no geral, mas gato eu tenho realmente uma adoração mesmo. Assim. É muito legal também essa passagem por diversos países para a gente entender como é que é a relação das outras pessoas, das outras culturas com os animais, assim. E com os gatos, mais especificamente, que são aqueles que eu realmente, assim, eu vejo um gato na rua, eu já vou lá ver se eu posso fazer carinho nele, não sei o quê. Então, é muito engraçado, assim, reparar como é que as pessoas nos outros países se relacionam com os animais, principalmente os animais de rua, né, que são os que eu vi bastante, assim. Então, tem lugares que, nossa, tem muito bicho de rua, e as pessoas às vezes tratam eles bem, às vezes não, o que elas fazem, sabe, para resolver. Por exemplo, a gente passou por países que não são, digamos, são mais pobres, ou que tem, né, tipo Egito e Marrocos, onde a gente tem muito gato na rua, muito gato, mas ao mesmo tempo eles cuidam dos animais lá, assim, então, tipo, era muito comum ver potinhos na rua, que as pessoas deixam a comida ali para os animais de rua, assim, mesmo num lugar onde, nossa, é um país pobre, sabe, onde as pessoas, enfim, né, muita gente é pobre, muita gente tem vários problemas de falta, mas eles mesmo assim conseguem dar um jeito de cuidar dos bichinhos da rua, sabe? Então foi muito interessante ver isso, assim, também perceber, por exemplo, quando a gente estava num lugar muito frio, não tem gato, porque realmente os bichinhos estão, né, escondidos, ou enfim, e em alguns lugares, por exemplo, na Europa, a cultura do cat café é super popular, então praticamente toda a cidade tem um cat café, e a gente foi até em alguns para ver como é que, né, como é que é. Uma coisa que provavelmente no Brasil deve ser muito difícil por causa da vigilância sanitária, acredito. Então é muito legal de reparar assim, como essas relações também são diferentes de cultura para cultura. Assim. E aí, Jéssica, só para a gente, né, finalizando, o que dessas vivências sua, tanto de fora do Brasil ou mesmo de dentro, tem alguma coisa que você gostaria que a gente fizesse, algum produto que a gente lançasse, alguma variação diferente da oferta que a gente tem? Tem algo que você veja, você fala, seria legal se vocês fizessem isso. Então, eu não sei, na verdade não tem tanto a ver com o que a gente viu aqui, mas é uma coisa que eu sempre pensei, quando quando a gente dava ração normal, tem algumas, digamos, variações, né? Tipo, tem a ração seca, que é aquela padrão que a gente sempre dá, aí tem aquela ração molhadinha que se dá às vezes, e também tem uns petiscos, né? Tipo, que a gente se dá às vezes como se fosse um docinho, alguma coisa assim. E eu acho que seria legal ter isso, assim, porque até, por exemplo, eu costumava tentar, de certa forma, dar, quando elas faziam alguma coisa, quando elas aprendiam alguma coisa, ou se comportavam bem, digamos assim, eu dava para reforçar o comportamento positivo, né? E aí, quando eu mudei para vegana, daí eu não dei mais, né? Porque não tinha, assim, digamos, esse tipo de coisa, assim, para dar para elas. Então, se de repente seria legal se, né, pensar se fosse possível uma formulação nesse sentido, assim, de essas variações que a gente dá como se fosse uma recompensa, né? Tá. Não, a gente já tentou, tentou não, né? A gente tem um projeto da linha úmida, né? Porque o gato realmente é muito importante que ele tenha, né, uma opção úmida, e esses snacks, né, para fazer esse reforço positivo também está dentro do radar nosso, assim. Legal. É que essa parte aí isso que está acontecendo, né, do corona, tudo pegou e mudou tudo, assim, sabe? A gente vai ter que replanejar todos os projetos, mas é muito legal. A gente com certeza vai ter uma opção úmida e em breve também a gente vai ter esses snacks aí para os gatinhos. Ai, que massa, que legal. Mas obrigado aí. E a outra coisa que eu quero falar é, assim, qualquer feedback, eu deixei o meu canal aberto, assim, contato do e-mail, sempre que tiver alguma coisa que você veja, que você achar legal, pode me mandar, né? Eu realmente quero estabelecer mais essa relação mais próxima e realmente te agradecer aí por você ter topado falar comigo, né, de reservar um tempinho para a gente bater esse papo. Imagina, eu achei muito. Na hora que você mandou, eu falei, eu quero fazer, porque assim, eu trabalho na área de marketing. Então, eu sei muito a dor, assim, e a importância que é os clientes darem feedback, né, para as marcas, assim, para a gente, para entender como é que está indo, e também até para usar como
um reforço de divulgação, então eu falei, não, vou topar, porque no dia anterior eu já tinha falado para um cliente meu, não, você precisa pegar depoimento dos teus clientes, aí eu falei, eu tenho que fazer também, né, porque eu como cliente também tenho que fazer isso. E na sua empresa de marketing você presta serviço para outras empresas? É autônoma ou você tem uma empresa? Como que é? Quer fazer um merchan aí? Pode fazer. Que bom. Então, eu sou autônoma, mas eu sou MEI, né? Sou microempreendedora individual. Eu trabalho em associação com meu marido, ele também é nós dois somos jornalistas de formação, mas a gente trabalha com produção de conteúdo. Então, a gente produz conteúdo para empresas, né? Para blog, redes sociais. Então, é basicamente isso. A gente atende vários clientes de vários segmentos e é isso que a gente faz. Então, por isso que eu falei. Legal, e se alguém quiser entrar em contato com você, como que faz? Tem um Instagram, tem um contato, um e-mail, que você quer, um site? Eu tenho meu e-mail, que é jslipinski. Depois, quem sabe, até colocar escrito que o meu sobrenome é complicadinho. Eu coloco aqui na descrição. Lipinski, Lipinski, @gmail.com, é o meu e-mail. E eu tenho um Instagram também, que é jessica.lipinski. Eu coloco vai estar no YouTube, aí eu coloco na descrição do vídeo, aí os contatos seus. Beleza. Tá bom? Então, de novo, Jéssica, brigadão aí. Deixa um abraço pro Paulo. E espero que vocês voltem bem aí, que dê tudo certo o retorno para o Brasil, para vocês reencontrarem a Tina e a Nina. Nossa, eu tô morrendo de saudade. Tô louca para que isso aconteça. Então tá, muito obrigada também. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau, Jéssica. Tchau, tchau.